Irmãos, é um prazer estarmos reunidos nesta manhã com o propósito de meditarmos na palavra do Senhor, sabendo que todos nós estamos aqui para aprender, e o professor aqui há de ser o Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina, é Ele que nos ajuda a entender e a compreender os planos e propósitos de Deus. E nós bem sabemos que nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor para poder viver, para honrar e glorificar o seu santo nome. E nós também sabemos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e ela é o nosso alimento espiritual. É ela que nos auxilia, é ela que nos ajuda a entender a vontade de Deus. Porque todos os desígnios, todos os propósitos de Deus estão já registrados na Sagrada Escritura. Tudo que tem acontecido, tudo que ainda há de acontecer, já está determinado por Deus e registrado na Bíblia Sagrada. Não tem nenhuma coisa a mais a ser revelada, pois tudo está já dentro da palavra de Deus. Bem, já foi lido o texto da nossa lição, já foi falado o título. E eu meditando nesta carta aos Colossenses, e essa lição me chama muito a atenção, porque quando nós olhamos para a lição de domingo passado, a lição de domingo passado nos leva a refletir no que Jesus fez na cruz por nós. O que Jesus fez na cruz por nós é o que nós podemos aprender com a lição de domingo passado. E a lição de hoje nos leva a refletir na supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo. E eu gostaria de fazer uma junção dessas duas lições para entendermos melhor a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a carta aos Colossenses, ela foi escrita por Paulo. Provavelmente Paulo estava preso em Roma, mas estava se cumprindo aquilo que Paulo falou, que ele estava preso, ele estava algemado, mas a palavra não estava. E ele então, ele mesmo na prisão, ele se empenhou em continuar o seu ministério, falando às igrejas, exortando as igrejas, para que os irmãos permanecessem firmes na fé em Jesus Cristo. E Paulo, quando então ele vai escrever aos Colossenses, ele começa no capítulo 1, no versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo aqui ele vai mostrar a sua credencial. Paulo vai mostrar que ele era apóstolo, não enviado por homem algum, mas ele era apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Deus. Então, o ministério que Paulo exercia não era por si mesmo, mas era direcionado pelo Espírito Santo, porque a obra que Paulo fazia, ela tinha sido dada por Deus. E Paulo, então, agora ele estava cumprindo aquilo que o Senhor falou, que faria dele um vaso, um instrumento de bênção, que ele iria pregar a homens poderosos e também a pequenos. E quando a gente olha para a trajetória de Paulo, Paulo pregou para judeus, para gentios, para pequenos e grandes, e Paulo foi até a presença de reis e ali pregou o evangelho. Então Deus usou aquele homem para poder ministrar a palavra. E Paulo, além de ser um homem que implantou várias igrejas, mas ele tinha a preocupação de ensinar os irmãos a permanecer firmes na fé em Jesus Cristo. É esta a grande preocupação que Paulo vem então mostrando aqui. Então Paulo ele vai com esta credencial mostrando que ele era apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não da parte de homens. E quando entra no versículo 3 do capítulo 1, Paulo vai começar a mostrar e a dizer que ele dava graças a Deus pelos irmãos. E Paulo então agora vai elogiar os irmãos, porque Paulo tinha ouvido falar da fé deles em Jesus Cristo e da caridade que eles exerciam para com os outros. E Paulo então começa a narrar, a falar que agradecia a Deus por eles e orava para que eles permanecessem firmes na fé. E por que Paulo, então, agora começa a discorrer o assunto falando de coisas mais profundas para chamar os irmãos a uma reflexão?
Porque Paulo tinha ouvido falar que estava chegando ali em Colosso, como algumas outras igrejas, algum ensinamento que estava distorcendo a palavra de Deus. E nós sabemos que desde a era da igreja primitiva, surgiu-se vários ensinamentos e ensinamentos falsos para desviar os irmãos do caminho correto. E desde lá do passado, nós vemos que surgiu um grupo de irmãos chamado os legalistas, aqueles que diziam que deveriam aceitar Jesus, mas também deveriam cumprir a lei. E Paulo, então, agora vai começar a exortar os irmãos. E quando a gente vai discorrendo aqui, os versículos que vão falando, eu gostaria de chegar no versículo 13 do capítulo 1, que é aqui que nós vamos ver o que Jesus fez na cruz por nós. Porque diz o versículo 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aonde nós estávamos antes de aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador? A Bíblia fala que nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos debaixo do poder das trevas. E diz o texto, e ele nos tirou, da onde? Do império das trevas. E fez o quê? Nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então, este versículo nos mostra que há o domínio das trevas e há o domínio da luz. E Jesus mesmo falou que o príncipe das trevas, quem é? Quem é o príncipe das trevas? Satanás. Satanás é o príncipe das trevas. É ele que é o rei das trevas. É ele que é o maioral dos demônios. E vemos que a Bíblia fala que nós todos estávamos debaixo do domínio das trevas, mas quando nós temos aceitado Jesus Cristo como nosso único e eterno Salvador, agora nós não fazemos parte mais do império das trevas. Satanás não tem domínio sobre nós mais, porque nós estamos agora no reino de Jesus Cristo. Aí você vai perguntar, mas aonde está o reino de Jesus Cristo? Estamos falando do reino de Jesus Cristo espiritual, porque ainda há de vir o reino de Jesus visível, porque Jesus é rei e ele tem um reino. Hoje ainda está o reino espiritual, mas sabemos que após a grande tribulação há de vir o reino físico do Senhor Jesus Cristo a essa terra. Então ele nos tirou das trevas, porque a Bíblia fala que todo aquele que não aceita Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, aonde ele está? Qual é a sua posição neste mundo? Está nas trevas, está sob o domínio e a influência de Satanás, porque Satanás, ele tem influência sobre as pessoas neste mundo, e ele é astuto, e ele tem trabalhado para quê? Para destruir o ser humano, para levar o ser humano à perdição. E é isso que ele faz desde o início. E Jesus fala, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, apontando para Satanás, que foi esta a sua função. Ele veio para matar, ele veio para roubar e veio para destruir. E vemos então sabemos que então há dois reinos aqui neste mundo, o reino das trevas e o reino da luz. Satanás é o rei das trevas e Jesus é o rei da luz. O homem, para estar sob o domínio das trevas, não precisa fazer nada, porque diz a Bíblia que todos nós nascemos em pecado e iniquidade e estamos debaixo das trevas. Mas para sairmos das trevas e estarmos na luz, é preciso aceitar Jesus, porque somente Ele pode transportar, pode levar o homem para o reino da luz. E vemos que é aqui que nós vemos, e é aqui que nós podemos meditar profundamente no que Jesus fez na cruz por nós. E a Bíblia nos garante, a Bíblia nos fala que se não houvesse morte de cruz, não haveria remissão de pecados.
não haveria salvação. Porque Jesus Cristo, quando ele foi à cruz do Calvário, ele cumpriu aquilo que a lei exigia. Porque o que fala a lei? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E a Bíblia me garante e me fala que o sangue de Jesus Cristo, ele foi eficaz e capaz para quê? De uma vez por todas, pagar o preço de nossos pecados. Então, quando eu olho para a cruz, ali eu contemplo Jesus, o Filho de Deus, aquele que nos amou e se entregou por nós, para nos reconciliar com Deus, para nos tirar do império das trevas e nos transportar, nos levar, nos colocar no império da luz. E a Bíblia me garante e a Bíblia me fala que todo aquele que crê em Jesus Cristo, o maligno não o toca. O maligno não tem poder sobre nós. Embora nós estamos no mundo, nós estamos ainda na presença do pecado, nós ainda somos pecadores, somos sujeitos a pecar. Mas o inimigo não tem poder sobre a nossa alma, porque a nossa alma pertence a Deus. Porque nós temos sido comprados e lavados. Por quê? Pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Então é ali na cruz que nós vemos o que Jesus fez por cada um de nós. Porque se Jesus Cristo ali naquela cruz, ele ouvisse o que os homens estavam falando, desça da cruz e nós iremos crer em ti. Se ele descesse, estávamos todos perdidos e não haveria salvação para ninguém. Porque a salvação, embora ela é de graça, mas ela custou um alto preço. Porque o Filho de Deus teve que vir a este mundo, tomar a forma humana, ser humilhado, desprezado, ser colocado na cruz do Calvário e ali ser morto por cada um de nós. Essa pessoa, nós somos um ser fazendo milagres, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, dando paralíticos. Ele nem creu nele. Aí não crê nele, só se declara. Ele pensou as coisas. É astúcia maligna. Porque você vê que de várias formas, Satanás tentou desviar Jesus da cruz. Desde lá, da tentação no deserto. Ele tentou. Por quê? Porque Satanás conhece a verdade. Porque a Bíblia fala, se eu falar para vocês que Satanás é crente, vocês acreditam? A Bíblia fala isso aí. Tem muitas pessoas que fazem confusão. Mas a gente precisa entender. O que é crente? Isso, quem crê em alguma coisa. E a Bíblia fala que o diabo, ele crê em Deus. O diabo sabe que Deus existe. Qual era a posição de Satanás lá no passado? Satanás, o que ele era? Ele era um querubim. Ele era um guardião da santidade de Deus. Satanás conhece bem a Deus, sabe o domínio que Deus tem. Mas tem um porém. Ele não obedece a Deus. Então, às vezes, irmãos, há um perigo de pessoas falar, eu sou crente. Peraí, mas será que de fato você é um salvo mesmo? Porque às vezes você fala que é crente, mas você não é um salvo. Por quê? Porque tem pessoas que falam, eu creio em Deus. Beleza, mas o crer em Deus não salva ninguém. O homem pode crer em Deus, o homem pode saber que Deus existe, mas isso não leva ninguém para o céu. Por quê? Porque a Bíblia fala que a única coisa que pode salvar o homem é Jesus Cristo. Porque Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele é aquele que pode justificar o homem à presença de Deus. Não tem outro meio. E há uma outra palavra que hoje, nos nossos dias, é muito usada. Eu sou evangélico. Será que um evangélico ele é salvo? Pode ser que sim, pode ser que não. É relativo. Porque ele pode ser evangélico. Mas será que de fato ele é salvo pelo Senhor Jesus Cristo? Porque a palavra evangelho quer dizer o quê? Uma pessoa que segue um evangelho. Mas nós sabemos que hoje, o que tem? Tem vários evangelhos. Tem o evangelho verdadeiro e tem o evangelho falso. O que é o evangelho falso? É o oposto do verdadeiro. O verdadeiro mostra que
A salvação é na pessoa de Jesus Cristo. E o falso vai mostrar o quê? Que o homem pode salvar-se por boas obras, que o homem pode dar algo para Deus, que Deus vai retribuir. Começa a breganhar com Deus. E nós vemos por aí que isso acontece. Hoje o que mais é falado, o que mais tem crescido é o quê? É um evangelho chamado o evangelho da prosperidade. Dá e recebe. Mas Deus não é assim. Agora, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, o evangelho, ele tem duas definições. Só um minutinho, Guilherme. O evangelho tem duas definições. E quais são as duas definições do evangelho na palavra de Deus? Quem pode falar? Boas novas de salvação. Essa é uma definição. Mas tem uma outra que Paulo falou. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o evangelho ele é boas novas de salvação, aponta e mostra que Jesus Cristo pode salvar, e ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que Paulo vai dizer, não me envergonhe do evangelho. Pode falar, Guilherme. Tem pessoas que vivem, são cheias de igreja, são chamadas crentes ou evangélicos, e elas têm conhecimento intelectual de Deus, é o Criador, que Jesus é o Salvador, fala que Jesus é o intermediador, mas você não vai ver que as duas obras é que vão definir quem vai ser salvo ou não. Você vai falar de eternidade para ela, falar se Deus quiser, ou se Deus sabe para onde eu vou. Se Deus quiser, se eu tiver piedade de mim, vai dar o céu. Isso pode ter pessoas que não têm conhecimento intelectual, mas é porque na Bíblia evangélica, dá aquela certeza, aquela segurança, a Bíblia não tem. Tem pessoas que falam, depois que eu morrer, se Deus vê que eu mereço, ele me dá um lugarzinho no céu. Quem é de nós que merece o céu? Quem é de nós que merece salvação? Ninguém merece. É por isso que a Bíblia fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ninguém merece. Isso é exclusivamente de Deus. Isso é fato. E nós temos encontrado, nós temos deparado com vários ensinamentos. E ensinamentos complicados que vêm ao contrário à palavra de Deus. Tem pessoas que pregam, que de fato creem em Jesus Cristo, mas que falam, olha, se você não permanecer firme, você perde a salvação. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Se eu começar nessa tese dizendo que eu perco a salvação por cometer algum pecado, o que eu estou querendo dizer? Ou o que eu estou mostrando? Que a obra de Cristo não foi suficiente para me salvar. Eu estou botando em dúvida a morte de Cristo na cruz do Calvário. E outro ponto, se eu posso perder a salvação por cometer pecado, quem então pode ser salvo e ir para o céu? Ninguém. Por quê? Porque a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Embora hoje estamos na posição de pecadores perdoados por Deus, mas somos pecadores. E a Bíblia fala, olha só que interessante, a Bíblia fala, aquele que sabe que deve fazer o bem, o que acontece? Comete pecado, então acabou. Então se eu perco a salvação por pecar, não tem ninguém que consegue se salvar. Não tem ninguém que consegue ir para o céu. Por quê? Porque nós pecamos por ação, por omissão, no falar, no pensar, no agir. Pecamos de todas as maneiras. Porque somos pecadores. Isso está em nossa carne, é a nossa estrutura. Então isso é muito sério. Então é isso que Paulo preocupou e tentou advertir os irmãos e mostrar aos irmãos que eles precisavam de estar com a fé verdadeira na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai me chamar a atenção mostrando que nós precisamos ser cristãos. Por quê? O que quer dizer a palavra cristão? Pequenos cristos, seguidores de Cristo. E é isso que a Bíblia vem me chamar a atenção, que eu preciso seguir a quem? A Jesus Cristo. Eu não devo seguir a homens, eu não devo seguir nenhum ritual ou nenhuma cultura, mas eu tenho que seguir a Jesus Cristo, as pisadas do Senhor Jesus. Paulo, uma certa ocasião, ele falou assim, sede meus imitadores, mas não parou por aí. Assim como eu sou de Cristo. Então Paulo mostrou e falou, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Então olha, segue os meus passos, porque os meus passos é aqueles que Jesus Cristo deram.
Então isso é importante para nós. Por quê? Porque se nós deixarmos de seguir a Bíblia Sagrada, deixarmos de olhar para Jesus Cristo e olhar para homens, nós vamos fraquejar. Porque desde a antiguidade, os homens têm tendência de mudar as coisas de Deus. E nós deparamos com tantos ensinamentos, e ensinamentos que vai ao contrário à palavra de Deus. João capítulo verso 24 diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que tem a vida eterna, não estará em condenação, mas passou a morte da vida. Romanos 2, verso 3 diz: portanto, agora nenhuma condenação. Isso é uma garantia para nós, que se nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, está selado. É garantido a nossa entrada na glória. Por quê? Porque o que nos leva para a glória, ou o que nos levará para a glória, é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia vai mostrar e falar que quando chegar o momento do arrebatamento, Jesus Cristo vai descer em glória até as nuvens, para Ele mesmo levantar a sua igreja da terra e conduzir para a mansão celestial. Então vemos que o Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, irmãos, o Senhor nos tirou, porque nós estávamos nessa posição, nós estávamos debaixo do império das trevas, sob o domínio de Satanás. Ele nos tirou de lá e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, nos trouxe para a luz. E agora nós estamos na luz, porque nós agora estamos neste mundo, mas não somos do mundo, porque nós pertencemos agora a Deus. E a Bíblia fala que nós agora somos co-herdeiros com Cristo de quê? Da pátria celestial, porque Cristo é herdeiro de Deus e nós agora somos co-herdeiros juntamente com Ele. E nós estamos agora o quê? Aguardando aquele dia em que nós iremos sair deste mundo e estar para sempre com o Senhor. E então quando chega no versículo 14, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vai mostrar aqui aquilo que eu falei, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E outrora era feito sacrifício de animais, mas a própria palavra fala que o sacrifício de animais não foi eficaz e capaz de pagar de uma vez por todas o pecado daqueles que faziam o sacrifício. Mas quando vem Jesus Cristo, uma vez só, derramou o seu sangue. Porque Jesus não voltará mais a derramar o seu sangue. Porque o seu sangue derramado na cruz, ele foi eficaz, capaz de pagar o preço do nosso pecado, passado, presente e futuro. Então vemos que isso é importante. E agora, então, Paulo vai mostrar a supremacia do Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo vai mostrar? Porque, infelizmente, tem pessoas que querem implantar algo no meio do povo de Deus para que se siga. Já falamos daqueles que são os legalistas. E tem um outro grupo chamado o grupo dos misticistas. É aqueles que creem em outras coisas que não estão na palavra de Deus. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode tocar aqui, não pode tocar ali, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí começa a implantar ideias, implantar heresias no meio do povo de Deus. A nossa incumbência, a nossa responsabilidade é falar unicamente a palavra de Deus, mostrar aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E Paulo então vai mostrar aqui que a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela foi perfeita. E Jesus, então, ele tem a supremacia, não precisa de nada, o homem não tem nada que ele possa fazer para ser salvo, a não ser crer em Jesus Cristo. Chegando diante dele, confessando o seu pecado e aceitando como único e eterno Salvador. Porque há uma coisa, irmãos, que muitas pessoas fazem confusão. Para a salvação não se faça nada, porque o que tinha que ser feito foi feito por Deus, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, o que o homem precisa fazer é se esforçar para ter uma comunhão com Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que o que separa o homem de Deus é o quê?
É o pecado. Então nós temos agora que nos esforçarmos para não vivermos na prática do pecado, mas para vivermos segundo a vontade de Deus. Então isso cabe a nós. O desejo, a vontade está em comunhão com Deus e andar fazendo a sua vontade. Agora, para a salvação, não há nada que o homem possa fazer para adquiri-la, somente crer no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele vai mostrar isso, ele vai mostrar e dizer, a partir do versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. E é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então vemos que Paulo vai mostrar, olha, Jesus é supremo, Jesus é aquele que está acima de tudo e de todos, porque ele existe desde a antiguidade. E João falou sobre isso. Pode falar, Sr. Nelson. Eu vou botar um pouquinho aí. Sobre crer. Obedecer. Porque crer sem obediência. Sem dúvida. Se não tiver obediência, é difícil. E o que Jesus falou uma certa feita? Vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. Olha só. Olha o privilégio de ser chamados amigos do Senhor, mas com a condição, se fizer o que ele manda. Então isso mostra o quê? Que há uma condição para me andar com o Senhor. E essa condição depende de mim. A salvação dependeu do Senhor e na cruz do Calvário. Mas a comunhão com Deus, a minha vida cristã, depende de mim. Por quê? Porque a santificação não depende de Deus, depende de mim. Porque eu preciso agora me esforçar. Você lembra que Jesus falou? Quem quer vir após mim, o que faz? Toma a sua cruz. Agora, é fácil? Não é fácil, não. Por isso que uma coisa eu falo e é verdade. Falar que é cristão também é muito fácil. Eu sou cristão, eu aceitei Jesus Cristo, isso é muito fácil. Mas viver como verdadeiro cristão é difícil. É difícil. Por quê? Porque nós temos 3 inimigos. Quais são? Qual é o pior? E quem é a carne na realidade? É o eu, é nós mesmos. Então lutar contra nós mesmos é difícil. É difícil, não é fácil não. Mas a Bíblia Sagrada nos dá orientação para isso. E nós temos quem em nós? O Espírito Santo. E qual é a finalidade do Espírito Santo? Nos auxiliar e nos ajudar a servir ao Senhor. E é por isso que a Bíblia fala que nós temos o quê? 2 naturezas. Tem irmãos que não gostam que falam isso, mas é verdade. Nós temos 2 naturezas, a da carne e a do Espírito. Isso é real. E a Bíblia fala que aquela que nós alimentamos mais, o que acontece? É que vai prevalecer. Então, quando eu olho e vejo que tem 2 naturezas, então eu posso falar que tem um crente carnal e tem um crente espiritual, é fato. Tem o camarada que ele é crente mesmo, mas ele anda só nas prazeres do mundo. Ele ainda não desagarrou lá do mundo. Por quê? Porque ele está alimentando mais as coisas da carne. E o crente espiritual, o que ele vai fazer? Ele vai tentar se esforçar para não agradar a carne, mas sim agradar a Deus, por meio do Espírito Santo. Então nós temos conosco o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos ajudar. Porque a Bíblia também fala que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Somente o homem espiritual. Por quê? Porque é o Espírito Santo que toca em nossa consciência. Isso é real. Por quê? Uma pessoa quando diz que é um cristão e ele comete pecado, o que acontece? A consciência vai estar martelando e vai falar com ele, olha, você está pecando, você está errando diante de Deus, você não vai sentir paz por dentro. Não foi isso que aconteceu com Davi?
Davi chegou até a se expressar: enquanto não confessei-te o meu pecado, os meus ossos definharam. Então ele reconheceu. Agora, se a pessoa está vivendo na prática do pecado, e ele fala que é um cristão, mas não tem nada acontecendo, e a sua consciência não está acusando, então tem algo errado. Tem algo aí duvidoso aí. Também, porque às vezes a pessoa muito admoestada pelo Espírito Santo, e se ela vai deixando aquilo, não trata aquilo, existe também a fato de que às vezes o Senhor deixa aquela pessoa entregue-se a si mesma. E é a pior condição, quando ela não é mais tratada, quando ela não é mais disciplinada, quando o Senhor deixa ela entregue a seus próprios pecados. E pode chegar na morte física. Pedro falou sobre isso aí, que há pecados que não convém que ore por eles, porque é pecados de morte. Por quê? Porque a Bíblia falou aqui: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, então isso é fato. Então, se a pessoa diz que é um cristão e ele está lá no mundo vivendo nas práticas dos prazeres, Deus vai tratar com ele. Porque a Bíblia fala que o Senhor disciplina quem? Todos que amam e todos que são seus filhos. E ele fala: se estão sem correção, é certo que não é filho, mas sim bastardo. Então isso é muito sério. Então esse é o grande perigo da pessoa estar iludida achando que é um salvo, mas não é. Quer ver uma outra coisa que eu acho muito perigosa? É o pregador vir para a frente, pregar e começar depois a dizer: ah, se você quer aceitar Jesus, levante a mão. Ou vem aqui na frente, vamos orar por você. Aí a pessoa levanta a mão, ou vem à frente, aí ora por ele, fala: aqui está nosso irmão, um servo de Deus. Mas se converteu? Ele se converteu? Porque o que a Bíblia fala? Se com a tua boca confessares e com o teu coração crer, será salvo. Então a salvação não vem por levantar a mão, não vem por chorar. Não, a salvação vem pelo confessar e o crer com o coração. Então há um grande perigo nesse negócio de apelo, fazer apelo para que a pessoa levante a mão ou venha à frente, porque muitas das vezes a pessoa ainda não se converteu, mas a pessoa vive depois iludida, achando que se converteu, enganando a si mesmo. Pode falar, Guilherme. Eu estava conversando com uma pessoa que ele perguntou onde foi que eu me converti com a igreja. Eu me converti em casa. Aí ele achou um absurdo. Para ele, a conversão tem que ser feita exatamente aí. Né? O pastor, outra pessoa que ela só pensa nos convertidos, são aqueles que estão mais a coragem. E aí, só que não é verdade. As pessoas se fosse assim, lugar de igreja, não tinha conversão. Certa conversão se progressiva. A pessoa vai ter entendimento. A minha conversão foi mais ou menos assim. Você vai ter entendimento, você vai ser esclarecido, entendeu? É uma conversão progressiva. Agora, o que está falando desse você deu aí agora, desse 14 até o 20 aí, são as credenciais de Cristo. As credenciais daquele único que poderia fazer. Não tem outro. Não tem outro. Só que, infelizmente, a gente sabe que, na realidade, o que se vê hoje é vários ensinamentos, várias pregações que, infelizmente, têm distanciado muitos do caminho correto. Tem levado muitas pessoas à perdição. E eu lembro que Jesus Cristo falou a respeito de um cego guiando outro cego, e ambos onde cair no buraco. Então, infelizmente, tem muitos líderes, muitas pessoas que estão à frente de trabalhos, mas são cegos espiritualmente.
anjos, eles ensinam se elas sabidos como poder supremo, como ser filhos de Deus. Essa expressão sabido, né? E a irmã falou, isso é real. Os anjos sabem que a glória de Deus que tem que aparecer. Você vai ver lá no Apocalipse, quando João tem a revelação e ele vai se encurvar para adorar o anjo, o que o anjo fala com ele? Não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora somente a Deus. Isso é fato. E o que João Batista falou quando falaram com ele? Olha, Jesus está lá do outro lado batizando. Importa que ele cresça e eu diminua. Então o eu, ele tem que diminuir. E Cristo tem que aparecer. Então nós podemos dizer e afirmar que precisamos pregar cristocêntrico. Cristo no centro. Cristo está acima de tudo e de todos. Cristo é a primazia. Cristo é superior a tudo. E a Bíblia fala que até mesmo aos anjos ele é superior, porque ele é o Filho de Deus. Bíblias, outros já vem que ele é o cabeça. Aí é um grande erro. Ele pode ser, né, cabeça, ele pode ser removido, pode ser trocado. Sem a cabeça, né? A igreja é o corpo, ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Isso. A cabeça do corpo. Não, Jesus é a cabeça do corpo. Não tem outro. É o que Paulo mostrar, da primazia. Não tem outro. Não tem outro jeito. Isso é muito importante. A irmã falando sobre anjos, olha só. Eu não sei se eu já falei aqui alguma vez. Eu me converti em 1991. Eu ouvi a palavra de Deus e eu entendi que eu era um pecador. E eu estava capinando uma lavoura e aquilo martelando na minha cabeça. Aí a gente estava em turma, eu deixei a turma que estava comigo de um lado e saí mais para frente com a minha enxada nas costas e fui lá num canto do cafezal e ajoelhei e fiz uma oração, entregando minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Só que, quando a gente se converte, a gente aceita Jesus Cristo, não tem nada extraordinário, não tem nenhum milagre que acontece, não desce fogo do céu, não sobe fogo de baixo, não tem nada disso. A vida segue normal. E eu tinha saído do meio complicado, porque eu gostava muito de ir em terreiro de candomblé, eu gostava muito de cartomante, eu gostava muito do poder das trevas. Porque minha mãe ensinou isso e eu achava que isso era bom. Aí depois que eu me converti, eu fui em uma mulher que eu sempre tinha ido nela, e ela era cartomante. E eu gostava de ouvir a mulher falar sobre o futuro, o que ia acontecer, eu gostava disso aí. Eu cheguei até nela. Ela mandou sentar, fez uns preparos lá na mesa, começou a mexer nos negócios lá. E ela vai daqui, vai dali, ela falou, ó, eu estou tentando aqui, mas não consigo ver nada na sua vida. Porque tem um espírito me impedindo de eu ver a sua vida. Eu levantei, fui embora, não entendi nada daquilo. Aí quando eu fui amadurecendo na vida espiritual, fui entender. O que a Bíblia fala, que quando nós cremos, aceitamos Jesus Cristo, o que acontece? Somos selados com o Espírito Santo. Satanás não tem domínio mais sobre nós, ele não tem autoridade sobre a nossa vida, somente Deus. Aí eu fui começando então a amadurecer e a crescer. E a entender que agora eu não pertencia mais ao poder das trevas, mas eu pertencia a Deus. Irmãos, e nós podemos ter esta alegria, esta confirmação na palavra, que a nossa alma, o nosso espírito está agora nas mãos de Deus. O inimigo não pode fazer nada se não for da permissão do Senhor. Vocês lembram da história de Jó? Satanás foi lá diante de Deus, afrontar a Deus, jogar na cara de Deus que Jó era temente a Deus, porque Deus abençoava ele.
E chegou um ponto agora então que Deus teve que provar para Satanás que Jó era íntegro de coração a Deus. E sabemos da história, sabemos da situação que Jó passou. Mas a Bíblia narra, a Bíblia conta que este homem permaneceu firme, fiel a Deus, sabendo que o Senhor estava com ele. Então isso é maravilhoso. Então isso nos leva a essa reflexão, sabendo e sempre analisando no que Jesus fez na cruz por nós e vendo a supremacia de Cristo. O Senhor Jesus, ele é maior, ele é superior a tudo e a todos. Não há nada que se possa colocar para comparar com o Senhor, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Messias para Israel e é o Salvador para toda a humanidade. Jesus Cristo é rei. Lembram disso? Quando Jesus estava diante de Pilatos, o que Pilatos fez? Perguntou, tu és rei? O que Jesus fala? Olha, para isso eu nasci. Então Jesus veio com essa finalidade de ser rei. Mas o que Jesus implantou aqui neste mundo foi o seu reino espiritual, quando ele morre na cruz do Calvário. E nós agora estamos neste domínio, nessa circunferência, que é o poder da luz. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos guardados por Deus, porque hoje nós estamos na posição de filhos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, isso lança por terra qualquer coisa que o homem vem tentar colocar para comparar com a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo, ela é eficácia e não precisa de mais nada. Não precisa de ritual nenhum para complementar. 13, 14, assim, em quem vós estáis depois do Cristo falando a verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo dele também crido, os selados nós venimos para a redenção da nossa Deus, para a loucura. Então isso é muito interessante. Então a nossa garantia está na onde? Na obra de Cristo. E o nosso penhor, o que é o nosso penhor? É o Espírito Santo. E nós bem sabemos que o Espírito Santo ele vai sair deste mundo, porque ele está neste mundo, atuando na igreja. Mas ele vai sair. Mas quando ele sair deste mundo, o que sai também? Sai a igreja. Sai a igreja. Isso vai acontecer quando? No arrebatamento. Quando o Senhor vier para buscar a sua igreja. Então a igreja sobe, e sobe então o Espírito Santo também. Então vemos que aí o mundo vai ficar mais à mercê do império das trevas. E aí alguém me perguntou, será que vai ser fácil, no período da grande tribulação, a pessoa se converter? Eu falei, analisa bem. Se hoje no período da graça, o Espírito Santo está atuando e agindo nos corações para que o homem entenda e se converta. E muitos não estão dando interesse, nem tampouco ouvido ao Espírito Santo. Agora imagina aquele período em que será um período de total apostasia, um período em que será totalmente entregue nas mãos de Satanás este mundo. E quando você olha para o livro de Apocalipse, lá fala que quando o Senhor mandar os 7 selos, as 7 taças, o que vai acontecer? Os homens vão difamar, vão falar mal de Deus e não vão aceitar, não vão crer em Deus, não vão entender, não vão reconhecer que aquele sofrimento que eles estarão passando são um castigo merecedor. Isso é muito profundo. Então nós vemos que Paulo ele se empenhou, Paulo ele se preocupou em mostrar o verdadeiro evangelho, as boas novas de salvação, o poder de Deus que salva todo aquele que crê. Paulo se empenhou em mostrar que não há ritual que possa salvar o homem. Não há nada que o homem possa fazer, mas somente crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Paulo também combateu com essas heresias, esses ensinamentos errôneos que têm chegado no meio do povo de Deus, sobre certos rituais, sobre certos costumes que é posto pelos homens. Porque o homem tem essa tendência fácil de colocar costumes e rituais. E a Bíblia me garante, e a Bíblia me fala, que há 2 tipos de doutrina. Doutrina de Deus e doutrina de homens.
Agora, para a gente entender isso aí, o que quer dizer a palavra doutrina? O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinos. Então nós sabemos que tem o conjunto de ensino, ou tem a doutrina verdadeira que vem da palavra, e tem a doutrina de homens, que são regras, são costumes que o homem implanta para o outro seguir. Vocês não lembram que isso aconteceu desde a época do Senhor Jesus Cristo? Os religiosos tinham certos rituais, certos costumes que faziam. E o que o Senhor falou? Olha, vocês são hipócritas. Vocês colocam peso sobre as costas dos outros, vocês não carregam nem uma unha. Então isso é muito sério. E nós precisamos ser seguidores, não de homens, mas seguidores de Cristo. Nós precisamos de sempre estar olhando e analisando isso aqui, ó. A Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, que é o nosso ponto de referência, que vai nos mostrar a vontade de Deus. Então eu não posso olhar para o homem, mas eu preciso de olhar para Cristo. E é por isso que a Bíblia me mostra e me chama a olhar para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele se empenhou em ensinar. Paulo se empenhou em mostrar isso para os irmãos de Colosso. E isso então vem chegando até a nós, nos chamando também a essa reflexão, para que nós possamos estar firmes na fé, confiando no Senhor. E um outro ponto interessante aqui, em que fala no versículo 23 do capítulo 1, se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos movedes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então Paulo vai usar uma referência aqui dizendo que o evangelho ele já foi um dia pregado a toda criatura debaixo do céu. Há pouco tempo eu encontrei com uma pessoa e a pessoa estava dizendo, e ela foi me chamar a atenção, dizendo que Jesus Cristo só volta quando o evangelho for pregado em toda a terra. E ela disse que enquanto tiver uma alma que não ouviu o evangelho, Jesus Cristo não volta. Aí eu falei, peraí, onde está essa base na Bíblia? Aí falou, não, é porque lá na Bíblia diz que importa que este evangelho seja pregado a todo o reino. Aí depois vem o fim. Aí, olha a diferença. Que evangelho que há de ser pregado? Do reino. E nós estamos em que período? Qual é o evangelho que se prega hoje? É o da graça. O evangelho da graça não tem nada a ver com o evangelho do reino. O evangelho da graça é boas novas de salvação, é apontando para Jesus Cristo como Salvador. O evangelho do reino aponta o quê? Que há um rei, que um dia há de reinar politicamente e espiritualmente neste mundo, falando sobre o reino milenar de Cristo nessa terra. Os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então não tem esse argumento de que tem que ser pregado, todo mundo está indesculpável. A própria natureza tem declarado que Deus existe. Então o homem não tem como se desculpar diante de Deus. Não tem jeito. Então, tem que entender essa diferença. O evangelho da graça e o evangelho do reino. Nós estamos debaixo do evangelho da graça. E a Bíblia fala que um dia vai fechar a porta da graça, no arrebatamento. Aí não vai ser pregado mais esse evangelho da graça. Aí vai vir o quê? O período da grande tribulação. Aí sim, neste período vai ser pregado o quê? O evangelho do reino. Não mais o da graça. E quando é que começou-se a pregar o evangelho do reino? Com João Batista. João Batista começou a pregar o evangelho do reino. E Jesus deu a continuidade. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, para o evangelho do reino, e começa o período da graça. Vocês lembram da fala de João Batista, quando alguns religiosos foram para ser batizados por ele? A fala que ele falou a eles? Ele falou assim, vinde a mim, vem batizar, vem para ser salvo. Foi isso que eles falou? Raça de víboras, quem vos induziu a sair da ira vindoura?
Porque o evangelho do reino é um pouco mais agressivo, ele vai a fundo, martelando a consciência do homem. Vocês lembram de Jesus Cristo diante dos fariseus? Quando eles falaram que eles eram filhos de Deus, o que Jesus falou? Vocês são filhos do diabo, o diabo que é vosso pai. Porque ele é homicida e vocês também, porque vocês querem me matar. Então nós precisamos diferenciar para entendermos a Sagrada Escritura. E nós sabemos que este império das trevas, ele vai ir até o final da grande tribulação. Porque no final da grande tribulação, Jesus vem. Aí é a segunda vinda de Cristo à terra, para colocar tudo debaixo dos seus pés, para cumprir aquilo que Deus falou com ele. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados ou escabelo dos teus pés, porque isso ainda não se cumpriu. Então, isso é precioso. Nós refletimos na palavra de Deus e ver que Deus ele tem agido desde a antiguidade, porque Deus ele é fiel para com a sua palavra. E Jesus falou, olha, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar, porque tudo há de se cumprir. E nós, irmãos, temos esta certeza, temos esta ciência, que na realidade nós estamos no período da apostasia. E ela vai chegar ao auge na grande tribulação, quando a igreja sair. Porque a depravação vai ser total, a imoralidade vai ser total aqui neste mundo. E nós vemos que tudo está caminhando. Como é que está a lei hoje no nosso país? O que é certo é errado, o que é errado é certo. Os valores estão sendo invertidos. Hoje, o que se cresce mais? Eu já falei no início. É o evangelho da prosperidade. Quais são as religiões ou as igrejas que estão mais cheias? É as que pregam a verdade? Não, as que enganam o povo. Aquelas que a irmã lhe falou. E de fato, a irmã, lá em Carangola também tem. Entendeu? Pintam as paredes de preto, na hora do louvor apaga as luzes, fica umas luzinhas acesas na frente, um grupo de pessoas, de meninas dançando na frente. Onde está isso na Bíblia? E é triste. E é lamentável ver que, infelizmente, a maioria quer o quê? Que é aquilo que sacia o seu ego, que agrada a sua carne. Mas só que é ao contrário, porque a verdadeira pregação, ela vem para nos afrontar. Ela vem para mostrar o nosso erro, o nosso pecado. E vem para mostrar a santidade de Deus. Porque a Bíblia fala o quê? Que Deus é santo, santo, santo. E Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Então a palavra santo para nós é o quê? É sermos separados. Porque de fato, nenhum de nós somos santos. Mas santos para nós diante de Deus é sermos separados. Separados de quê? Do pecado. Então tem pessoas que confundem. É a mesma coisa. O que quer dizer a palavra igreja? A palavra igreja, no grego, quer dizer o quê? Eclésia. E o que quer dizer eclésia? Tirados para fora. Então nós somos tirados da onde? Do império das trevas. Nós somos tirados do domínio de Satanás para vivermos no domínio de Deus.
Então essa deve ser a nossa incumbência, de lutarmos para vivermos segundo a vontade de Deus. Mas infelizmente os dias são maus e vai de mal a pior. Não sabemos até quando se dará isso, ou até quando ficaremos neste mundo. Mas uma coisa é fato: a vinda de Cristo para arrebatar a igreja está bem perto. Não sei o dia, não sei a hora, mas a qualquer momento pode acontecer. Porque eu creio, tem pessoas que falam de coisas que ainda tem para acontecer, mas não. Por arrebatamento não tem nada para acontecer. Você vê lá no passado, você vê que a igreja ela foi formada no dia de Pentecoste. A igreja não está sendo formada, já foi formada. O que acontece hoje é a paciência de Deus, e Deus está agregando pessoas à igreja. Mas você vê que desde lá, eles já esperavam a volta de Cristo. E é por isso que lá na igreja primitiva, vendiam os bens que tinham para dar aos outros, porque eles não estavam pegados com os bens materiais, porque eles estavam aguardando o arrebatamento. E por que Jesus Cristo estava de pé diante do Pai, quando Estevão olhou para cima antes de morrer e viu ele em pé? Jesus Cristo estava esperando, estava aguardando, porque se Israel clamasse e aceitasse ele, Jesus voltaria naquela época. Mas quando então o povo não crê e mata Estevão, o Senhor Jesus Cristo recebe Estevão e se assenta à direita do Pai. E está aguardando aquele momento que irá de voltar para buscar a sua igreja. Então, para o arrebatamento não há nada para acontecer, porque a qualquer momento pode acontecer. Isso não tem nada a ver. Apanha aquele jeito de falar, vai entrar mais. Mas é perigosa. Quase 74. Mas é perigosa. E a Bíblia fala o quê? Errais por não conhecer a Escritura. E Deus falou: o meu povo está sendo destruído. Por quê? Por falta de conhecimento. E aonde eu adquiro conhecimento? Na Bíblia, na palavra de Deus. Mas se eu não busco, não tem jeito. O que Tiago vai falar? Se algum de vós necessita de fé, faz o quê? Peça a Deus, que a todos ele dá. Mas se eu não pedir, como é que eu vou receber? Então que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a viver para honrar e glorificar o Senhor, sabendo que os dias são maus, que as coisas vão de mal a pior. Não sabemos se vamos ter muito tempo ainda com a possibilidade de abrir as portas para pregar o Evangelho, porque sabemos que as coisas vão piorar, isso é fato. Vai chegar um momento em que nós vamos querer reunir, mas não vai ter como mais. Isso é fato. Então vamos aproveitar a nossa oportunidade e continuar vivendo para honrar e glorificar o Senhor. Amém.